Olá, uma vez mais, muito boa tarde ou bom dia. Hoje senti colocar algo sobre a questão. Tenho andado aqui há algum tempo já a pensar sobre isso e que seja de bênção. Mais uma vez eu digo isto e que seja de revelação sobre a questão da oração. Oração. O que é oração? O que é orar? Não existe nada. Oração é comunhão com Deus, é falar com Deus. Simples, tão simples quanto isso. E talvez não seja daquelas áreas que mais confusão existe. Inventou-se o termo rezar, que não existe na Bíblia. Não encontra uma única vez esse verbo rezar na Bíblia, ou rezas. E o que eu tenho, eu só quero ser esclarecedor. Não é a minha própria palavra, não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz. E o problema do povo de Deus é que ele não lê. O povo de Deus não lê a palavra de Deus, a Bíblia. E isso é completamente incompreensível para mim a partir do momento que conheci Cristo, porque antes disso eu também não lia. Portanto, existe uma cegueira, existe uma força espiritual propositada para impedir que as pessoas vão e peguem numa Bíblia e leiam a palavra de Deus. Porque todo aquele que se diz cristão ou seguidor de Cristo, ou que acredita na obra expiatória pelo sangue de Cristo, e com isso acredita que vai para o céu através da obra expiatória de Cristo, não pode fugir daquilo que Jesus falou, daquilo que a palavra de Deus diz. Porque, e eu já disse isto várias vezes e eu vou continuar a dizer, aquilo que os homens inventam e misturam um pouco de verdade com a mentira criou a religião e criou o erro no qual milhões e milhões de pessoas se encontram. Porquê? Porque não leem. Eu não estou... Só estou a dizer isto porque se alguém tem sede e fome de Deus para saber a verdade, para saber a verdade, vai querer ler a verdade. E hoje, graças a Deus, ainda vivemos num país, outros não têm essa bênção, em que nós podemos encontrar Bíblias por todo o lugar. E podemos ler a palavra de Deus. Vai chegar o tempo em que isso não vai ser mais possível. E está escrito nos profetas que um dia vai haver sede e fome, não de pão e de água, mas de ouvir as palavras de Deus, do Senhor, e não vão encontrar. Ainda estamos a tempo de encontrar a verdade, de descobrir Cristo, descobrir a verdade. E agora sobre esta área da oração. Assim também como eu sempre digo muito rapidamente, o que é orar? O que é oração? Oração é o instrumento mais poderoso que Deus deu a cada um de nós que queira entrar em contacto com o Pai através de Jesus. E sem me alongar mais, quero já chegar aqui ao ponto principal. Deus não ouve ninguém que tente chegar até Ele através de outros meios que não sejam aquele que Ele determinou, é o único que Deus Pai vai ouvir, que é através de Jesus. Não há outros meios, não é através de imagens, não é através de santos, não é através de entidades, ninguém, Deus não vai ouvir nenhuma oração. Porquê? Não sou eu que digo, é porque está escrito. Está escrito aqui, eu vou já ler e depois volto aqui para Mateus. Eu quero ir aqui. O próprio Jesus disse estas palavras. E que você tenha um coração, aquele chuva tenha um coração, um bom coração, que Deus abra o entendimento para entender e orar a Deus. Orar, o verbo é orar, não é rezar. Orar, falar com Deus como eu estou a falar aqui consigo. Deus é Pai. E nós falamos com Ele como nós falamos com o nosso Pai. Nós nos relacionamos com Deus. Ele já sabe de tudo antes de nós lhe pedirmos, eu já vou ler isso. Então Ele quer que nós tenhamos esta conversa aberta com Deus Pai, como Jesus fazia. Jesus está escrito, eu não vou lá a todos os versículos, já uma vez eu escrevi uma mensagem, mais de 30 minutos, sobre o poder da oração. E Jesus, em que fui mostrar como Jesus, a vida de Jesus era uma vida de oração. Muitas e muitas vezes, principalmente no Evangelho de Lucas, o capítulo 5, capítulo 6, em que ele fala que Jesus passava noites inteiras a orar. Muitas vezes ele se afastava sozinho para a montanha para orar ao Pai. Antes dele escolher os 12 discípulos,
A Bíblia é bem clara. Ele passou uma noite inteira a orar ao Pai para receber revelação de quem eram os escolhidos. E aqui, agora rapidamente, porque eu quero focar-me neste aspecto, para que não haja erro, para que ainda aqueles que ouvem possam entender. Deus nos ouve. A oração é o instrumento mais poderoso que nós temos. Deus ouve. Jesus foi tão claro. Ele disse, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei. Está aqui em João capítulo 14, versículo 13, diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ponto final. Oração é pedir ao Pai, em nome de Jesus, tudo o que pedires ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos dará. Jesus um dia estava, isto eu não podes escapar também de falar sobre isto, que já falei algumas vezes noutros áudios, vídeos sobre o poder da oração, como Jesus ensinou os discípulos a orar. Eu já lá vou em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, mas antes disso em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, algo tremendo, que nunca podemos fugir a isto quando nós falamos de oração. Oração é confiar que aquilo que eu estou a dizer, o reino de Deus está aqui. É o mundo do Espírito. Deus Pai, quando nós dizemos em nome de Jesus, Deus ouve. E ouve a nossa oração. Fé, com fé. Fé é o quê? É confiar que aquilo que a palavra de Deus diz acontece, que as promessas de Deus são para nós, como está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova de factos que se não veem. Fé é a certeza de que aquilo que eu estou a pedir a Deus, mesmo que eu ainda não tenha, ainda não veja, já é meu. E está em concordância com o que está em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, quando Jesus, já falei sobre isto também, direcionou-se a uma figueira para comer figos, tinha fome, mas a figueira não tinha figos. Ele amaldiçoou a figueira. Eles foram nesse fim de tarde para Jerusalém, na próxima manhã voltaram. E quando iam a passar junto à figueira, o Pedro reparou, e os discípulos dizem antes que Jesus amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz, os discípulos ouviram isto. No outro dia, quando passaram de manhã, Pedro notou que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado secou e perguntou, Mestre, de fome ficou maravilhado. A figueira secou pela raiz e Jesus dá-lhes este ensino tremendo sobre fé, sobre oração. Não te admires, porque tudo o que tu falares com a tua boca, se acreditares no teu coração, isto é a falar de oração e a falar de fé, tudo o que tu falares com a tua boca, mas que está em concordância com aquilo que está lá dentro com o teu coração, não são palavras vãs. Tudo o que disseres te será feito. Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em teu coração, isso será feito. E depois ele disse sobre a oração. Tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes no passado. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes no momento que oraram. Oraram, não é rezaram, oraram. No momento que oraram, que falaram com Deus, e não duvidares no teu coração, assim será contigo. Nada é impossível para aquele que crê. Agora, o que é oração? Como é que Jesus ensinou o que é oração, o que é orar? Eu quero ir aqui para Mateus capítulo 6, no versículo 5, diz assim, ouça isto, porque milhões de pessoas estão tão enganadas e continuam a fazer rezas, oração, a repetir as mesmas palavras, o coração não está naquilo que estão a dizer e acham que um dia, só porque lhes foi ensinado isso, olha, eu estou aqui, vou ler aqui, diz assim o título, Como se deve orar. Capítulo 6 de Mateus, versículo 5. Aqueles que têm o coração disposto à verdade, o coração se vai abrir e vai haver mudança, senão vão continuar no erro, a seguir regras de homens.
Rezar, rezas são obras de homens, invenções da religião. Não tem nada a ver com Cristo nem com Deus, e Deus não ouve rezas em nome de entidades. Esqueçam. Diz assim: e quando orares, não é rezares, e quando orares, quando falares com Deus, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não sejas como eles. Não tentem fazer as coisas só porque o que é que os outros vão dizer. Eu estou nesta religião, eu tenho que ir porque... Não está lá o coração. Nunca viram o poder de Deus. Deus não se move nisso. E depois diz assim no capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, é Jesus a falar. É Jesus a ensinar-nos. Como Jesus, eu li lá em João capítulo 14. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome será feito. Em meu nome. Não há outro meio. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhuma oração, nenhum pedido para milagres, seja para o que for, será, Deus não ouve a não ser em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. É como uma conversa. Seja que conversa for, ou entra no teu quarto, fecha a porta, ninguém tem nada a ouvir o que vais orar. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ouvirá a tua oração, Ele vê o teu coração. Qualquer desespero que nós tenhamos, que precisamos da intervenção de Deus. Aliás, nós temos relacionamento com Deus quando estamos bem ou não estamos tão bem. Nós não vamos só a Deus, só quando estamos desesperados e precisamos do milagre. Isso é a religião. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu não consigo imaginar a minha vida todos os dias. Não consigo imaginar um único dia sem eu falar com Deus em todo o tempo. Mesmo que às vezes não esteja a falar com a boca, eu estou no coração a falar com Deus, porque é um relacionamento. Eu vou viver para sempre com Deus. E depois diz assim, Jesus disse, capítulo 6 de Mateus, versículo 7, e orando, e quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios é aqueles que não acreditam em Deus. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Presumem por muito falarem, por muito repetirem aquelas rezas àquela hora, serão ouvidos. Deus não os ouve, é Jesus que está a falar. Orem a Deus, orem a Deus como estão a falar com qualquer pessoa. Fecha a porta do teu quarto. És tu e Deus. E fala com Deus. Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu venho à tua presença. E depois Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Deus conhece-nos melhor que nós nos conhecemos. Ele sabe tudo. Mas Ele anseia que nós possamos ter comunhão com Ele. Falar com Ele. E dizer com as nossas palavras, Pai, Pai, eu venho à tua presença em nome de Jesus. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que por causa dele, ele pagou o preço para que hoje eu tenha acesso à tua presença. Tu não me vês através dos meus pecados, mas tu me perdoaste os pecados através dele, para que eu possa entrar na tua santidade. Sem isso, ninguém terá acesso à presença de Deus. E nós oramos, Pai, ouve-me, tu sabes o que eu preciso, tu já sabes o que eu preciso antes de te pedir. Mas eu abro o meu coração para ti, tu sabes o que eu estou a passar, eu te peço isto. E eu recebo agora, seja uma cura, seja uma dificuldade, seja o que for. Eu te peço agora e eu recebo agora porque eu sei que tu já me ouviste e eu já te dou graças porque já é minha a vitória, já estou curado, já tenho esta vitória porque tu já me ouviste, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Que tenha sido de bênção isto, porque eu sei que há muito erro, há muito engano, há muita religião em tudo isto. Mas o que é que faz a diferença? É os corações.
é colocar o coração, porque aquele que quer ter um coração sincero diante de Deus quer ouvir a verdade, quer seguir a verdade. Mas aqueles que irão continuar e que continuam a seguir o que a religião diz, só porque é o receio do que os outros vão pensar, porque é aquilo em que nasceram, mas nunca abriram a palavra de Deus e deixam-se enganar pela mistura, porque as trevas, ouça uma coisa, as trevas são reais, o diabo, os demónios. A religião foi inventada pelo diabo, pelos demónios, pelas trevas, para distorcer a verdade. Eu tenho uma mensagem, foi a minha mensagem, que a primeira vez que Deus disse a Eva e falou com Eva e ouviu a palavra, ouviu Deus a falar. E Deus disse-lhe: isto é o que tu farás, isto é o que não farás. Tu podes comer de toda a árvore, menos desta. Não tem nada a ver com a maçã. Não sei onde é que foram buscar esta ideia da maçã. Do pecado de Adão é a maçã. Mas isto é horrível, estas coisas, estes erros que se perpetuam. Ainda hoje eu continuo a ouvir as pessoas a dizer: foi a maçã de Adão. Mas qual maçã? A Bíblia nunca fala de maçã. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que está escrito na palavra de Deus. E o erro é que foi um teste. Eva errou porque não seguiu exatamente o que Deus disse. Deus disse: é verdade. E o diabo vem, até o dia de hoje, é o que eu estava a acabar de dizer, a mistura da verdade com a mentira. E o diabo vem a Eva e diz-lhe: é verdade o que Deus diz? Tens a certeza? Pensa por ti mesmo. E é aí até ao dia de hoje. A mistura para pôr em dúvida que aquilo que Deus diz é a verdade. Mas quer saber a verdade, quer ter a salvação, quer que Deus ouça as suas orações. Agarre-se à palavra de Deus. Leia por si mesmo o que Jesus falou. Tenha comunhão, oração, tenha uma comunhão com Deus todos os dias, como Jesus tinha. Jesus não podia passar um único dia. E sabe uma coisa? Os discípulos, olhando para Jesus e vendo o poder que ele tinha na oração, porque eles conheciam a oração dos religiosos, dos fariseus, da sinagoga, que é a oração do que nós vemos hoje nas religiões. Aquela oração repetitiva que aquilo não tem nada, aquilo é completamente vazio, as pessoas estão ali a ouvir e a cabeça delas está completamente fora daquilo, o coração não está naquilo. E era o que os discípulos, antes de andarem com Cristo, conheciam das sinagogas. E eles viram o poder que Jesus tinha. O relacionamento que ele tinha com o Pai. E eles um dia, Jesus vieram ter com eles e como dizer: Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E aí está a oração do Pai Nosso, que é repetida, 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 em que as pessoas não estão a pensar naquilo que estão a dizer. Uma oração poderosa. Agora vejam como Jesus, imaginem este momento. Jesus está com os discípulos. Eles tinham ouvido Jesus, desviava-se deles, passava noites a orar. E o poder, quando ele vinha e orava e ministrava, tudo o que ele dizia acontecia, os milagres aconteciam. E eles queriam essa experiência de oração. E eles disseram: ensina-nos a orar. E Jesus ensina-nos a orar. Então vocês orareis assim. Jesus disse: portanto vós orareis assim. Pai nosso, Pai, ao Pai, meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, tu és santo. Tu és santo. Tu não suportas iniquidade e nós só temos acesso a ti porque tu nos fizeste santo através de Cristo. Jesus nos santificou pelo sangue dele. Por isso ele nos ouve: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o teu reino. O reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é algo individual no coração daqueles que entram nesse reino, para experimentar esta comunhão com o Pai. Não são religiões, não são denominações, não são movimentos de nomes de igrejas. É algo pessoal. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Faça-se, eu estou a ler exatamente como está aqui. Faça-se a tua vontade, não a minha. A tua vontade está aqui. Faça-se a tua vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. Assim na terra como é feita no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Significa, supra as nossas necessidades. Como Jesus disse, não andeis ansioso pelo dia da manhã. Ele alimenta os pássaros do céu. Ele alimenta, ele criou os lírios do campo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós confiamos, ó Deus. Tu supres as nossas necessidades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto dá lá aqui uma mensagem. Perdoa-nos os nossos pecados a cada dia. É diário. É pelo sangue de Cristo, é pela sua graça. Como nós perdoamos as pessoas. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Se nós guardamos ressentimento, se nós guardamos mágoa, Deus não nos perdoa. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Sabe, eu referi há pouco, está a vir. Eu referi há pouco Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Quando Jesus está a falar e está a ensinar sobre fé, está a dizer, tudo o que vós pedirdes ao Pai em meu nome, tudo o que pedirdes em oração, se creres no coração, assim será convosco. Mas ele depois diz isto, relacionado agora com perdoar. Mas perdoai a quem vos tem ofendido. Porque se vós não perdoardes, Deus não vos ouvirá. Mas se tendes algo contra alguém, perdoai, porque senão o Pai não vos ouve. É outro obstáculo à oração. Tenha o coração limpo, tenha este canal de ligação a Deus sempre liberto. Aquilo que o mal nos faz, eu costumo dizer isto, o mal fica com quem pratica. O nosso papel é abençoar, virar as costas e continuar com a nossa vida. Perdoa. Perdoai assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é uma oração de coração entre um filho e um pai. Oração do Pai Nosso. Não é repetição, não é repetição. Há pessoas que falam o Pai Nosso há 50 anos e ainda nunca pararam para perceber o que lá está. Não useis de vã repetições como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas quando nós oramos com o coração, o Pai nos ouve. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele é o omnipotente, omnipresente, omnisciente. Orar ao Pai. Pode orar a oração do Pai Nosso, mas com o coração, a ver o que está a dizer, a entender o que está ali. Orar. Querido Deus e Pai, eu estou na Tua presença em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, seja ungida para cada ouvido e cada coração que ouve. Que se faça luz, Tu és a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Senhor, que abra os olhos do entendimento para um relacionamento de coração entre um filho e um pai. Que o poder da oração, que experimentem, todos os que vão ouvir, experimentem o poder na oração como nunca experimentaram. De ouvir, de terem respostas à oração, tudo o que pedirem ao Pai em nome de Cristo, receberão resposta à oração. Eu oro agora por curas, Senhor, físicas, por libertação, pelo poder do alto, a experimentarem o poder que há na oração, em o nome de Jesus. Acima de tudo, a oração pela salvação. Todo aquele que clamar o nome de Cristo será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, a maior oração mais poderosa que pode haver. Ao fecharmos a porta do nosso quarto e ao orarmos a Ti, Tu nos ouves para a salvação, para a cura, para um relacionamento, para uma certeza da salvação. Que estamos no Teu reino, pertencemos ao reino de Deus, em o nome de Jesus.